Quero que você abra a sua Bíblia. Obrigado. Jó, capítulo de número 1. Uma palavra de Deus no seu coração. Jó, capítulo de número 1. Quem quiser adesivo de carro também, muita gente procura, já chegou lá na loja também, para você colocar lá no seu carro. Jó, capítulo 1, nós vamos ler, perdão, versículo de número 21. Quem abriu, diga amém. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler juntos no 3? Tem coragem ou não? Vamos ler juntos no 3, amém? Em alta voz. 3. E nu partirei. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo tão bom que nós estamos aqui diante de Ti. Nós estamos vindo, Senhor, de 10 dias seguidos, 10 dias ininterruptos, buscando a Tua face, Senhor, buscando o Senhor, estando aqui diante da Sua presença, imergido nela. E Deus, hoje é mais um dia e nós estamos aqui diante do Senhor. Nós já oramos, nós já adoramos o Senhor com lindas canções, nós já ofertamos, mas nós queremos ouvir a Tua voz. E a minha oração é: prega para nós, Espírito Santo, que nós possamos mais uma vez ser tocados pelo poder da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. O livro de Jó, irmãos, é muito conhecido e alguns estudiosos acreditam que é o livro mais antigo da Bíblia, principalmente em contexto histórico. Você vai ver que no livro de Jó não há menção à lei de Moisés, não há referência de Israel como nação, e o sacerdócio, a parte espiritual, ela era patriarcal, era o pai que oferecia sacrifícios a Deus pela sua casa, pela sua família. A riqueza era medida por rebanhos, não por terras ou cidades. Então, em todos esses fatos vão apontar um período anterior ao Êxodo, um período ali entre os patriarcas, devido à sua antiguidade. Alguns vão atribuir a sua autoria a Moisés, porém não é uma certeza, né? Então não há um consenso entre toda a teologia a respeito disso. Então alguns têm como autor anônimo, mas uma coisa é certa: é um livro inspirado por Deus. A história de Jó, ela é uma história intrigante, bastante intrigante. É uma história que nos tira da zona de conforto, que nos faz olhar, talvez, para o mais alto nível de sofrimento que alguém possa passar, mas também de um nível de fidelidade, de certeza tão intenso, que faz tudo valer a pena no final. Esse livro nos faz refletir de forma profunda sobre sofrimento, sobre fidelidade, sobre dupla honra, sobre soberania de Deus, sobre um coração verdadeiramente entregue a Deus. Então a Bíblia, ela vai começar falando, e eu preciso da sua atenção, que Jó vivia em Uz, onde as primeiras referências que a Bíblia vai lhe dar é que ele era um homem íntegro, justo, temia a Deus e desviava-se do mal. A continuação do texto vai mostrar para nós que Jó era um homem mais rico do Oriente. Jó, ele tinha aproximadamente, segundo pelo menos o relato bíblico, 11.500 animais que eram divididos entre animais ali de trabalho, animais que serviam para alimentação, animais que serviam para transporte. Ele ainda tinha 10 filhos, sendo 7 homens
e 3 mulheres, e isso também na cultura de sua época era considerado riqueza, era considerado favor de Deus, alguém que tinha muitos filhos. Então, Jó, ele era um homem que tinha comida à vontade, era um homem que tinha força de trabalho alta, e era um homem também que tinha muitos transportes, além de ter uma grande família. Então, de fato, Jó, ele era um homem muito rico, aonde também a sua riqueza se estendia certamente em influência, em poder e em respeito diante da sociedade. Porém, o que a Bíblia vai começar ressaltando não são as suas riquezas externas, e a sua atenção, porque a gente precisa construir algo aqui poderoso. Não são as suas riquezas externas, mas o que ele tinha de maior valor, o que o destacava na terra e em todo o Oriente, não era aquilo que a Bíblia está dizendo, aquilo que ele tinha por fora, mas sim aquilo que ele carregava. Ele carregava algo poderoso dentro do seu caráter, do seu posicionamento diante de Deus, que vinha antes de se posicionar diante dos homens. A Bíblia vai começar destacando, trazendo luz, não nos seus camelos, não na quantidade de ovelha que ele tinha, não na quantidade de animais que ele tinha, não na quantidade de dinheiro que ele tinha, mas a Bíblia vai começar destacando a sua integridade. Jó era íntegro, Jó era reto, Jó temia Deus e Jó desviava-se do mal. Jó era íntegro, ele não tinha inadequações espirituais. O que é isso? Ele era inculpável. Jó era moralmente são, sarado. Ele não tinha inadequações em sua vida. Jó, ele era reto, ele não se desviava dos padrões de Deus. Ele tinha um espírito reto e também regras de retidão no coração, as quais ele observava a sua vida a partir disso, as quais direcionava as suas ações. Jó temia a Deus. O temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria, como diz Salomão, e é a base de toda piedade e espiritualidade. Ele tinha grande reverência por Deus, por seus preceitos, e ele realmente temia quebrar regras morais e espirituais. A Bíblia também diz que Jó desviava-se do mal. Ele aplicava todo o seu conhecimento, como diz Champlin, e não pecava por mera curiosidade, ou por motivo de vantagem pessoal, ou por qualquer outra razão. Jó se desviava do mal. Quando Jó olhava para algo que poderia remetê-lo ao passado, ou a uma tentação, que poderia tirá-lo da posição em Deus, Jó não ia, Jó se desviava. Se Jó recebesse um convite, que sabia que poderia ser um simples convite, mas que esse simples convite poderia levá-lo a errar contra Deus, Jó não aceitava. Eu estou falando de um homem que se desviava, que fugia de todo o mal. Então a Bíblia está falando de um homem rico, um homem diferente entre os seus, mas não por seus rebanhos. E é isso que eu quero pregar. Não por seus rebanhos ou riqueza, mas por aquilo que ele carregava de Deus, o seu temor, a sua retidão e a sua reverência. Entenda, irmãos, quem olha para fora poderia falar que Jó era um bom homem. Porém, o olhar de fora terreno certamente o destacava, o respeitava, o reverenciava por aquilo que ele tinha, seus rebanhos e sua grande riqueza. Porém, o que Deus estava olhando era o que os homens não estão inclinados a olhar. Deixa eu falar isso aqui. O que Deus estava olhando para Jó, o que Deus estava destacando em Jó, é o que os homens não estão inclinados a olhar. Por quê? Aprende isso. O que te destaca diante dos homens é o que você conquistou, mas o que te destaca diante de Deus é o que você renunciou para se entregar a Ele. Você está comigo, amém?
O que te destaca diante dos homens é o que você conquistou, o que você tem. Mas o que te destaca diante de Deus é o que você renunciou para se entregar a Ele. O que te destaca diante de Deus não é o quanto você estudou. O que te destaca diante de Deus não é o quanto você trabalhou. O que destaca você diante de Deus não é o quanto você conquistou, o quanto você enriqueceu, o tamanho do seu patrimônio. Tudo isso pode ser muito legal, mas não é o que te destaca diante de Deus. O que te destaca diante de Deus é o quanto o seu coração está entregue a Ele. O que te destaca diante de Deus é o tamanho da sua devoção, é o objetivo da sua adoração, é o temor e a reverência do seu coração. A riqueza que faz Deus citar o seu nome não são as externas, terrenas e passageiras, mas são as internas, celestiais e eternas do quanto Deus está movendo sobre você. Aleluia! As riquezas que fazem Deus citar você, presta atenção nisso. As riquezas que fazem Deus citar o seu nome não são as externas e terrenas, mas são as internas e celestiais. Jó era rico, primeiro pelo que ele carregava, depois pelo que ele tinha. A Bíblia diz que seus filhos davam banquetes em casa, um de cada vez, e chamavam as suas irmãs sempre para comerem e beberem com eles. Então, se eram 7 filhos e cada um dava um banquete, um de cada vez, era a semana inteira de banquete, semana inteira de festa. Interessante que quando acabavam-se os banquetes, as festas, Jó chamava os seus filhos para se purificarem. Mas olha o que diz o verso 5 do capítulo 1, vai entrar na sua tela. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, diga comigo, de madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, presta atenção nisso, talvez possa ser, quem sabe, os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Olha isso aqui. Jó se levantava de madrugada, levantava um holocausto todos os dias, levantava um holocausto, um sacrifício ao Senhor para cada um dos filhos, porque se talvez, não é que os filhos foram para bagunça, não é que os filhos foram, não, talvez, possa ser, que lá no íntimo pudessem ser pecados, então pudessem ter pecado. Então Jó, como sacerdote na era patriarcal, ele já estava oferecendo o sacrifício para que os filhos pudessem ser perdoados pelo Senhor. Esse é o nível de integridade de Jó. E o que é interessante nisso, presta atenção, é que toda a família estava vendo a família bonita, estava vendo os filhos criados, mas ninguém estava vendo os sacrifícios de Jó. Entenda isso. Quem está de fora estava vendo tudo bonito, os filhos criados, está tudo legal, que maravilha, mas ninguém estava vendo os sacrifícios de Jó. Irmãos, tem gente que está olhando o que Deus está fazendo na sua vida, na igreja, seja onde for. Tem gente que está vendo o que Deus está fazendo, comenta, fala. Tem gente que fala mal, tem gente que julga, tem gente que sente até inveja. Mas entenda, ninguém está vendo os seus sacrifícios. Estão vendo o que Deus está fazendo, está falando, mas ninguém está vendo o seu sacrifício. Sabe por quê? As pessoas querem o seu resultado, mas não querem pagar o preço que você pagou para ter. Tem gente que olha e quer o resultado, quer o benefício, quer a conquista, mas não está disposto a pagar o preço que foi pago. Por isso não se preocupe com o que estão olhando, se preocupe com o que o Senhor está vendo. Sim, está chegando comigo aqui ou não? Não se preocupe com aquilo que estão olhando, se preocupe com o que o Senhor está vendo. Ei, você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber da sua identidade no Senhor, no reino. Você precisa saber o que você carrega do Senhor. Por quê, pastor? Porque as pessoas estão vendo a sua família restaurada, mas Deus está vendo você se levantar todo dia de madrugada e colocar a sua casa diante dele. As pessoas estão vendo você ser curada, mas Deus está vendo você com seus joelhos diante dele, diariamente entregando a sua vida.
As pessoas estão vendo a prosperidade chegar, mas Deus está vendo as suas ofertas, a sua entrega, a sua renúncia. O que as pessoas observavam publicamente, ou observam publicamente, pode ser os resultados do que Deus está vendo no seu secreto. Irmãos, a sua entrega não é em vão. Os seus sacrifícios não são em vão. Então não se preocupe se alguém está vendo, mas saiba que o Senhor está te vendo quando ninguém te vê. Aleluia! Deus está te vendo quando ninguém te vê. Jó, ele era esse homem. E a sua riqueza interna, a sua integridade, o seu temor eram tão valiosos que o destacava para Deus. Irmão, você tem noção do que é ser destacado para Deus? Já parou a pensar nisso ou não? No céu falam o seu nome. Você nunca parou para pensar? Quando eu me deparo com esse texto, eu fiquei, uau. As pessoas olhavam para Jó como um homem mais rico do Oriente. Porém, a riqueza que o Jó carregava era tão poderosa que o destacava no céu, destacava em Deus e para Deus. O que isso é interessante? Que muitos estão tão preocupados em ser destaques na terra, que perderam a referência de ser conhecido no céu. Tem muita gente tão preocupada em se destacar na terra para o homem ver, que perdeu a referência do céu conhecer você. Para terem sucesso, para ter fama, esquecem do Senhor, vende a alma, vira as costas para Deus. Por quê? Porque acham que a notoriedade momentânea de uma terra passageira, falível, limitada, acham que isso é o alvo de uma vida. As pessoas usam Deus para ter na terra. As pessoas buscam Deus para crescer na terra e se esquecem do céu, se esquecem da salvação, se esquecem da eternidade, se esquecem daquilo que Deus tem para os seus filhos. Deixa eu te falar uma coisa, aprende isso aqui pelo amor de Deus. É melhor ser anônimo na terra e conhecido no céu do que ser conhecido na terra e ninguém no céu saber quem é você. É melhor ser anônimo na terra, irmãos, conhecido no céu, porque ser famoso na terra e no céu ninguém conhece você. A Bíblia diz em Mateus 7, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eles dizem, o texto, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu curei enfermos, no teu nome eu curei doentes, eu curei enfermos, eu expulsei demônios, eu profetizei, eu fiz e aconteci. Porém, mesmo com o nível alto de feitos, o coração destes homens estavam corrompidos e longe de Deus. E por isso Deus do céu disse, apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. Deus estava falando, eu não sei quem vocês são. E certamente, por operarem maravilhas, eram conhecidos na terra, mas por terem o coração corrompidos, eram desconhecidos no céu. Os discípulos, quando voltaram do envio de Lucas 10, aumenta aí, Juninho, que eu te ouvi, não estou te ouvindo. Aumenta ele aí para mim, bota o teclado aqui. Os discípulos, quando voltaram do envio de Jesus em Lucas 10, todos felizes, falando, Senhor, curamos enfermos. Jesus tem que ver, o negócio funciona. Olha, até os demônios se submetem ao seu nome, Jesus. Que maravilha! Aí Jesus diz a eles, olha que legal, isso é maravilhoso, chamei vocês para isso. Maravilha, glória a Deus. Porém, não se alegrem por causa disso. Aí imagina a pergunta, mas por quê? Aí Jesus diz, não se alegrem por causa disso, mas se alegrem. Por quê? Porque o nome de vocês estão escritos no céu. Jesus está dizendo, o céu os conhece, carimbou o nome de vocês e os aguardam para a eternidade. Aleluia! Ei, irmãos, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero te dizer que talvez na sua rua nem todo mundo te conhece.
Talvez nem todo mundo dessa cidade conhece você. Talvez nem todo mundo do estado conhece você. Talvez nem todo mundo nem da igreja que conhece você. Talvez para alguns Deus ainda não soprou o nome. Talvez para outros Deus nem vai soprar. Mas a sua preocupação não tem que ser com o anonimato da terra, mas tem que ser com o reconhecimento do céu. Pelo amor de Deus, chega comigo aqui alguém. Ei, por quê? Porque na terra ninguém sabe quem ainda é você. Mas no céu, quando você abre a sua boca, Deus está dizendo: chegou meu filho, chegou minha filha, chegou meu filho. Cadê você comigo? Chegou! Aleluia! Aleluia! Na terra nem sabe quem você é, mas quando você abre a sua boca, pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser na rua, em casa, no quarto, na igreja. Quando você abre a sua boca, o céu sabe. Oh, aleluia! E Deus está dizendo para alguém: há muito tempo eu não ouço a sua voz a falar comigo. Oh, meu Deus do céu! Então Jó se destacava no céu, e ele era conhecido por Deus, tanto que o verso 6 e 8 vai mostrar isso para nós. Vamos para a Bíblia, capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra, andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. O próprio Deus vai fazer menção de Jó e vai falar que ninguém na terra era como ele. A riqueza de Jó o fazia o maior do Oriente, mas a sua integridade o fazia o maior da terra. Vou falar de novo: a riqueza de Jó o fazia o maior do Oriente, mas a sua integridade no céu o fazia o maior da terra. A riqueza de Jó fazia o maior da terra. A sua riqueza interna, o que ele carregava era poderoso. Deus estava dizendo: ninguém é igual a ele na terra. Como? Pois camelos, ovelha, não, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Você não é o que você tem, você é o que você é. Após Deus relatar, citar, falar sobre Jó, sobre a sua conduta, o diabo indaga a Deus, querendo trazer a ideia do porquê Jó era íntegro. Agora eu quero começar a pregar aqui. O diabo quer trazer a ideia do porquê Jó era íntegro. Verso 9: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Olha o 11: mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Satanás traz a sua medida a respeito do homem para Deus. Ele vai expressar a sua forma de medir. Atenção, Jó, ele está dizendo: Jó é íntegro, é reto, desvia do mal, porque ele é rico, porque ele tem rebanhos, porque ele tem família, porque ele tem bênçãos terrenas. Ele é abençoado em tudo que faz. Olha o que o diabo está dizendo: aí é fácil ser crente, aí é fácil servir a Deus. Satanás está dizendo: tira tudo que ele tem, e você vai ver, com certeza, que ele vai amaldiçoar na tua face. Satanás tem tanta convicção na sua forma de medir, na sua medição do homem, que ele diz: com certeza, ele vai te amaldiçoar.
Com certeza. Entenda. A forma de Satanás medir o homem é a partir daquilo que o homem tem. Tanto que quando alguém vende a alma ao diabo, e eu já ouvi inúmeros testemunhos, esse alguém só faz isso para ter. Ter o quê? Fama, dinheiro, poder, influência. Interessante que isso é totalmente contrário e diferente de Cristo do seu evangelho. Por quê? Porque Cristo não veio para nós termos, Cristo veio para nós sermos. E Ele veio de graça, não precisa vender nada. Na verdade quem comprou foi Ele, Vaguinho. Ele veio de graça, nos dá vida e vida em abundância. O problema é que a nossa natureza caída e pecaminosa nos levou a medir o homem também pelo que ele tem. Por suas conquistas, por suas riquezas, por suas posições e pelo poder. É claro, irmãos, que resultados são respeitados. Um exemplo dentro do nosso contexto. Se eu for ouvir, comprar um curso, ir numa palestra sobre crescimento de igreja, e lá tem um pastor que tem 50 membros na sua igreja, e tem um outro que tem 5.000 membros na sua igreja, qual que nós iríamos ouvir sobre crescimento de igreja? 50 ou 5.000? Está com medo? 50 ou 5.000? Vou pegar algo aqui, alguém que eu vou chutar ela aqui. 50 ou 5.000? Fala, gente, 50 ou 5.000? 5.000, óbvio. Você está com medo de quê? 5.000, com certeza. É ruim quando você fala, né? 5.000, não, é o pastor. É ruim, né? O pessoal fica do lado, ela respondeu errado, bem feio. Mas você pode ficar tranquilo, fala 5.000, 50 ou 5.000? Sim. Por quê? Porque mesmo que o de 50 teve um crescimento aí de 500%, que ele saiu de 1 para 50, 5.000% na verdade. O de 5.000 teve crescimento muito maior. O que você quer dizer, pastor? Resultados são respeitados e isso está dentro de uma normalidade humana. Não tem erro aqui. De fato, se eu vou ouvir sobre crescimento de igreja, eu preciso ouvir alguém que a igreja cresceu, óbvio. O problema não é esse. O que nós não podemos achar, e aqui que é o perigo, é a sua atenção dobrada, redobrada. O que nós não podemos achar é que o pastor de 5.000 é mais homem de Deus do que o pastor de 50. O que nós não podemos achar é que o pastor de 5.000 tem mais conexão com Deus do que o de 50. Aí que está o perigo, irmão. É aí que é o perigo. Por quê? Porque essa é a forma de medir de Satanás, que por causa da nossa natureza deformada pelo pecado, infelizmente também se tornou a nossa forma de medir. E pior, a gente mede sucesso, a gente mede espiritualidade e a gente mede até bondade e amor de Deus. Ou você nunca ouviu falar, Deus ama mais fulano do que Bertano? Mas por quê? Porque o fulano tem e eu não tenho. Deus ama mais, Deus se esqueceu de mim. Mas por quê? Porque o irmão entrou na igreja ontem, a porta já abriu e para mim continua fechada. E você começa a medir amor de Deus por aquilo que você tem ou deixou de ter. Essa medida não é de Deus, essa medida é do diabo. Você está medindo pelo que tem, mas Deus te mede pelo que você é. Questionamos a fidelidade de Deus se recebemos algo ou não, se a causa foi resolvida ou não, porque estamos medindo se Deus é bom ou não pelo que recebemos dele, e nos esquecemos da salvação que ele nos deu, através do seu único filho, enviado na terra para morrer por nós, ao terceiro dia ressuscitar, e pelo seu sangue fôssemos lavados, transformados e restaurados. E deixa eu te falar, não existe bondade maior do que essa. Você está questionando por um emprego, Deus deu o filho dele por causa de você. Mas na medida do diabo e na nossa, pela distorção da natureza caída do pecado, isso
não é suficiente. Tem que vir com algumas bênçãos terrenas. Porque algo precisa ficar claro, irmãos. Riqueza não é o problema. Pelo amor de Deus, fala para quem está do seu lado aí, vai que ele quer. Fala aí, riqueza não é o problema. Eu não sei você, eu quero ser rico. Quem quer ser rico, diga amém. Riqueza não é o problema. Jó era rico porque de fato Deus o abençoava. Só que os bens, o dinheiro, nunca tomou o coração de Jó. Aqui está o segredo. Sabe por quê, irmãos? Porque essa medição distorcida fez crentes também fazerem votos de miséria. Acham que quanto menos alguém tem, mais perto de Deus está. Ei, irmão? Aqui eu para você. Tem gente que acha que pastor bom é o que anda de bicicletinha, pneu sempre furado, tem uma calça, duas blusas, chinelo, e não, esse é de... Ei, irmão, está repreendido em nome de Jesus. Deus não tem miséria para ninguém, não. Por quê, pastor? Não tem a ver com pobreza e não tem a ver com riqueza, tem a ver com coração. Não tem a ver com o que você tem a ver com o que você é. Então, da mesma forma que um pastor pobre não é bom porque é pobre, um pastor rico também não é bom porque é rico. Pastor bom, ouve isso, crente bom, homem de Deus, mulher de Deus, são aqueles que não se venderam, são aqueles que não caíram na cilada de Jezabel, são aqueles que não pegaram a doutrina de Balaão. Mantém seu coração em Cristo, firmado no Senhor, na sua graça, no seu amor, e podem dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A dar um glória a Deus. Aprende essa verdade aqui. O que te faz ser cheio de Deus não é o quanto você tem ou deixou de ter, mas é o quanto Deus tem de você. Ah, pelo amor de Deus. Não, fala para quem está. Sacode, eu vou ser chato mesmo, problema. Você vai vir de novo. Sacode ele aí e lê essa frase em voz alta para ele. Isso. Está preocupado no que tem. Deus está perguntando: quanto eu tenho de você? Aleluia. O diabo e o pecado distorceram a nossa forma de medir. Então o diabo está dizendo para Deus: Jó só é porque tem. E Deus está dizendo para o diabo: Jó tem porque é. Olha a diferença de medida aqui. Seria até esse o tema da minha mensagem: 2 medidas, um homem. Eu falei, o pessoal não vai entender muito, deixa eu botar uma mais fácil. O diabo está dizendo: Jó só é porque tem. Mas Deus diz: Jó tem porque é. Porque Satanás, em sua medição, ignora completamente o caráter de Jó. Porque ele vai dizer: o Senhor deu bens, deu proteção, deu rebanhos, deu prosperidade. Por quê? Porque o diabo não discute quem Jó é, ele ataca o que Jó tem. Por quê? Porque para o inferno fé é interesse. Para Satanás ninguém ama a Deus de graça. Meu Deus do céu, gente. E o pior é que quando isso alcança a gente, quantos não olham para a fé com interesse? É ruim, né? Quantos não amam ou dizem que amam a Deus apenas interessado em benfeitorias? Como eu preguei na semana passada, eu já estou 1 mês pregando sobre isso, se você perceber. Eu estou pregando sobre isso há 1 mês já. A medida distorcida nos fez querer ter enquanto Deus nos chamou para ser. Deus tem poder para lidar. Vou falar de novo. Deus tem poder para lidar.
Mas o Evangelho de Cristo tem um objetivo central de te formar. Deus tem poder para te dar, mas o Evangelho quer te formar. Por quê, pastor? Porque para Deus é mais importante quem você é do que o que você tem. Ei, meu Deus, por isso que Ele não tem problema de te abençoar, irmão. Ei, segredinho, Deus ama abençoar os seus filhos. Eu não sei você, eu sou abençoado. Quem é abençoado aqui por Deus? Só de você ter acordado é porque as misericórdias dele se renovaram na sua vida. Deus ama abençoar os seus filhos, mas você precisa ser. O coração precisa estar nele. E quando o coração está nele, as bênçãos podem vir com fartura, porque nenhuma delas terão o poder de tomar o lugar de Deus na sua vida. Integridade, retidão, temor ao Senhor, desvio do mal, vale mais do que ouro e prata. Então Satanás disse: Jó te adora, te serve porque tem. Tira tudo e você vai ver que ele vai te deixar. Deus falou: tudo bem. Vamos apostar? Tudo bem. Pode tirar. Versículo 13, capítulo 1. Joga para mim, Larissa. Certo dia, lê comigo. Quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Presta atenção, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Olha o detalhe, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou, essa para mim é a que mais dói, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam na casa do irmão mais velho, estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar para você. Pensa em uma sequência de notícias catastróficas, ruins. Uma notícia ruim, dependendo do seu nível, já dói. A gente tem que sentar para ouvir. Agora vieram uma sequência de 6 notícias desastrosas, uma atrás da outra. Enquanto um estava falando, o outro já estava chegando. E certamente a última foi a pior. Quando o mensageiro disse: todos os seus filhos morreram. Irmãos, é tão pesado isso aqui, que confesso que a leitura te deixa até desconfortável. Você tenta, por mais impossível que seja, se imaginar ou imaginar a dor desse homem. Eu sempre falo isso, pastora Dayana. Só de perder 10 filhos já seria suficiente para surtar, irmão. Mas ele ainda perdeu tudo. Quando as notícias acabam de chegar, quando o bombardeio acaba de chegar, cria-se uma expectativa no inferno. Pergunta para mim, qual? É agora. Agora que ele vai se voltar contra Deus. Agora que ele vai amaldiçoar Deus. Agora ele vai gritar maldito. Irmãos, imagina que o inferno
Consegue fazer uma música de tensão aí? Puxei, dificultei. Ih, gostei. Como diz o pastor Jacques Santoro, faz uma música aí do inferno se reunindo. Isso aí, vai, gostei. Vai nessa aí, aumenta um pouquinho ele aí. Imagina comigo aqui, ó. O inferno está falando, é hoje. Chegou a notícia, é hoje. Pega a pipoca, telão no inferno, fumaça saindo, cheiro horrível. Os demônios vão sentando no chão, porque não tem conforto lá, não tem poltrona. Vai sentando no chão, todo mundo, aquela bagunça, pipoca, blusa do Flamengo, tô brincando. Eu não ia deixar de ter essa. O inferno reunido. Aumenta, Juninho. Dizendo, é agora. Agora ele amaldiçoa. Aí vem a notícia. Ó, matou todos os camelos. Quando estava falando, veio a outra. Ó, os bois também, e foi tudo. Quando estava falando, veio a outra. Olha, perdeu isso tudo também. Olha, mataram os empregados. Quando estava falando, chega a última. Ó, seus filhos. Morreu todo mundo. Gerou-se uma expectativa. Agora ele amaldiçoa. Por quê? Porque se ele era íntegro e reto por aquilo que ele tinha, agora ele vai deixar de ser, porque o que ele tinha acabou. Era rico, agora está pobre. Era pai, agora não tem mais filho. Acabou. Agora ele amaldiçoa. Mas quando Jó acaba de ouvir a última mensagem, a Bíblia fala que ele cai de joelhos, rasga as suas vestes, e o inferno aumenta a expectativa. Mas Jó vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu voltarei. Agora ele fala maldito. Jó disse não, bendito, adorado, exaltado, glorificado é o nome do Senhor. Ei, meu Deus do céu! Jó está dizendo, eu perdi, mas ele ainda é Deus. Jó está dizendo, está doendo, mas ele ainda é o Senhor. Eu não tenho mais nada, mas ele continua sendo meu tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Quem pode celebrar a Deus por essa palavra? Aramanda sole mandarabas. Aleluia! Glória a Deus. Interessante que Jó, segundo o texto, ele usa essa palavra, bendito. Ele não usou adorado, exaltado, como eu usei aqui, mas ele usou bendito. E por que isso é interessante? Porque a palavra bendito é o antônimo de maldito, é o contrário de maldito. O inferno aguardava Jó gritar maldito, mas Jó disse justamente o contrário. Ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu declarar algo para você. Tudo que o inimigo projetar para desalinhar a sua vida, você vai fazer o contrário. Você está comigo ou não? Ele quer que você fale mal das pessoas, passa a falar bem. Ele quer que você desista, passa a persistir. Ele quer que você abandone a Deus, se apegue ainda mais com o Senhor. Ele quer que você grite maldito, grite ainda mais alto, bendito é o Senhor. Porque nenhuma ferramenta preparada contra você, contra a tua casa, contra a tua família, vai prosperar. Aleluia. A Bíblia diz que Jó adorou o Senhor em tudo, e ele não pecou. E em nada, ei irmão, me espanta, em nada ele culpou a Deus. O que acontece? O diabo chega novamente diante de Deus, caminho para terminar. E o Senhor fala de Jó novamente, da sua integridade novamente, da sua retidão. E ele diz, mesmo Jó perdendo tudo, sem motivo nenhum, ele se manteve íntegro, se manteve firme comigo. Era Deus dizendo, ele não é o que ele tem,
Ele é o que ele carregava. Aí Satanás disse a Deus, pele por pele, toca na saúde dele, porque qualquer homem daria de tudo por causa da sua vida. E com certeza ele vai te amaldiçoar. Irmão, isso aqui que o inimigo está dizendo, Jó ainda tem. Perdeu tudo, mas ainda tem saúde. O que é isso, pastor? O diabo não mudou a sua forma de medir. Por mais louco que seja, ele ainda está querendo provar para Deus que fé é interesse. Que ninguém ama a Deus de graça. E aí Deus permite que o inimigo tocasse a Jó. Agora Jó está com feridas terríveis, dos pés à cabeça. Ele coçava-se com um caco de telha, ou de louça, em algumas traduções. E se raspava em meio às cinzas. Então preste atenção. Jó, de um homem rico, influente, saudável, bem-quisto em todo o Oriente. Agora, em horas, em um dia, ele perdeu tudo, está completamente doente, entre cinzas, se raspando, com mau cheiro, aonde todos que o reverenciavam agora nem perto queriam chegar, por causa das feridas, por causa do mau cheiro, por causa da situação completamente deplorável. Você está comigo nesse nível que Jó está aqui, amém? Agora, a sua mulher, olhando para aquilo tudo, disse, Jó, como você ainda mantém a sua integridade? Não é possível. Faz o seguinte, amaldiçoa esse Deus e morre. Acabou. Chega. Olha a medição distorcida do diabo se apresentando aqui. Eu não estou nem tirando o desespero da mulher em ver tudo aquilo que o marido estava passando, que eles estavam passando, porque ela também perdeu os filhos, os bens. Mas olha a medição distorcida do diabo se apresentando aqui com essa pergunta: por que você ainda mantém a sua integridade? Como você se mantém íntegro se a escassez bateu na porta? Como que você se mantém íntegro se a doença chegou? Se o abandono é visível? Você perdeu tudo, não faz sentido se manter íntegro, se manter firme, se manter crente, ir nos cultos, continuar orando, levantar as mãos na adoração, não faz sentido. Como que você ainda consegue ser crente, ser de Deus, se o bicho está pegando do seu lado? Não faria sentido se manter íntegro no meio do caos, se eu for o que eu tenho. Porque se eu for o que eu tenho, quando eu não tiver mais nada, eu abandono tudo e vou embora. Mas se eu sou o que eu sou, se eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, se eu estou em Cristo, eu não estou firmado em coisas materiais, mas eu estou firmado na rocha, que é Cristo Jesus. E escassez, tempestade, tempos difíceis, aflições, ventos fortes, não tem poder de derrubar aquilo que Deus construiu em nós. Não tem poder de arrancar você da onde Deus te plantou. Eu não sou o que eu tenho, eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que eu carrego do Senhor. A minha integridade não se baseia em coisas, mas em Deus. Fé para o inferno é interesse, mas para Deus é a chave que nos reconcilia com o Senhor através de Cristo, perdoando os nossos pecados, nos salvando e levando para passarmos a eternidade ao lado do nosso Criador. Talvez através da mulher o diabo conseguiu a influência que ele estava tanto querendo, ele tanto precisava, dizendo aquilo que era o seu objetivo desde o começo. O quê? Amaldiçoa esse Deus. Amaldiçoa esse Deus e morre. Só que Jó respondeu, irmãos. Jó é um negócio assim de doido. Jó olhou para a mulher, olhou para a sua miséria, olhou para a sua doença, caco de telha na mão, coçando, fedendo, isolado. Ele olhou para a mulher e disse: você está falando como uma louca.
Louca eu, louca. Por quê? Porque você aceitou o bem de Deus com prazer. Mas o mal, agora você não quer aceitar. Jó está dizendo, sabe o quê? Nisso tudo, Deus continua sendo Deus. Deus não perdeu o controle. Deus continua sendo meu Deus. Deus continua sendo dono da minha vida. Deus continua no centro do meu coração. Você está baseando no que a gente perdeu. Eu estou baseando no que eu sou. Eu não sou íntegro e reto porque eu era rico. Eu sou íntegro e reto porque eu amo a Deus. E se Deus me deu, eu aceitei com prazer. Se Deus tirou, eu vou continuar dizendo que Ele é bendito, que Ele é Senhor, porque eu não estou baseado em circunstâncias. A minha fé não é interesseira. A minha fé está firmada em Deus. Jó se manteve íntegro até o final. Ele passa o livro todo tentando entender porque aquilo estava acontecendo. Mas Deus não falou com ele, porém Deus o honrou. Deus não falou explicando, Deus o honrou. Pastor, pergunta para mim, pastor, por que Deus não falou? Não, melhora. Pastor, por que Deus não explicou para Jó? Nessa murrinhação aí, eu não vou parar aqui até você falar direito. O que está acontecendo, gente, hoje? Está com frio? Vamos lá, pastor, por que Deus não explicou para Jó? Porque Deus não se explica, Deus se revela. Aleluia. Deus se revela. Talvez você está tentando entender algumas coisas. Talvez Deus não te explique, mas uma coisa eu te garanto, Deus vai se revelar a você. Deus está no controle da sua vida, irmãos. Ele não perdeu o controle. No final, Deus deu tudo em dobro para Jó. Se ele tinha 7.000 ovelhas, Deus deu 14.000. Ele tinha 3.000 camelos, Deus deu 6.000. Deus foi dando dobro. Porém, quando chegou nos filhos, a Bíblia diz que Deus deu 10 filhos a Jó. Talvez você pergunte, se ele tinha 10 filhos, por que Deus não deu 20 dessa vez? Porque entenda, as ovelhas Jó perdeu, os camelos Jó perdeu, mas e os filhos? Os filhos Jó não perdeu, Deus guardou. Eu vou falar de novo que pouca gente entendeu. Camelo ele perdeu, ovelha ele perdeu, bens ele perdeu, casa ele perdeu, terra ele perdeu. E filhos ele perdeu? Não, filhos Deus guardou. Deus guardou, trouxe para ele. Com os 10 filhos que Deus deu para Jó novamente, era Deus dizendo: Jó, os outros 10 estão aqui comigo. Os outros 10 estão guardados. Os outros 10 estão protegidos. Os outros 10 estão aqui no lugar que não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem doença. Eles estão guardados comigo. Tem gente que você acha que perdeu, mas Deus guardou. Deus sabe de tudo. No capítulo 42, no final desse tempo e com toda a restituição dobrada, Jó vai dizer algo poderosíssimo aqui. Porque ele diz para Deus, verso 5: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Aleluia. O que o inimigo usa para te destruir, Deus usa para se revelar a você. Eu vou falar isso de novo. O que o inimigo usa para tentar parar você, Deus usa para se revelar a você. O diabo queria que Jó amaldiçoasse, abandonasse a Deus, mas o que ele conseguiu foi fazer com que Jó saísse de um conhecimento raso, de só de ouvir para falar, para um conhecimento profundo, de agora os olhos poderem ver o Senhor. Deixa eu liberar uma palavra para você.
Tudo que o inimigo preparou contra você, Deus vai transformar em um aperfeiçoamento profundo de revelação dele para contigo. Não, vou falar de novo. Tudo que o inimigo preparou para você, recebe a sua mão para receber isso. Deus vai transformar em um aperfeiçoamento de profundidade, de revelação dele para contigo. A dor que o inimigo causou, Deus vai usar para ser remédio para o outro. Deus vai, oh meu Deus do céu, quem está comigo aqui? Deus vai usar para se revelar a você. Você não é o que você tem, você é o que você carrega. Oh meu Deus do céu. E a pergunta do Senhor para nós é: o que você tem carregado? Quem você é quando você nada tem? Fé tem sido interesse para você ou tem sido a base da sua vida? Deixa eu te falar uma coisa: a queda das coisas não destrói quem você é. Quando tudo cai do lado de fora, irmãos, o que está dentro permanece de pé. Jó rasgou as vestes, mas não rasgou a fé. Jó chorou, mas não amaldiçoou. Pelo contrário, Jó adorava a Deus. A minha pergunta é: qual régua tem te medido? Porque na régua de Deus você é, e por isso você tem. Mas na régua do diabo você tem, e por isso você é. A pergunta é: qual verdade mede você? Você é, e por isso tem, ou você tem, e por isso você é? Quando você vem num culto como esse, quando você vem numa casa de fé como essa, qual que é o seu real interesse? Pastor, eu tenho causas que eu preciso que Deus entre. Glória a Deus, Ele tem poder e Ele vai entrar em nome de Jesus. Mas a pergunta é: se Ele não entrar? Ou depois que Ele entrar e resolver, qual que é o seu interesse? Você é e por isso tem, ou você tem e por isso você quer ser? Porque o inferno mede posses, mas Deus mede essência. O que você tem pode mudar, mas quem você é em Deus não muda. Recebe isso aqui: Deus confia no que você carrega, não no que você acumula. A perda não redefine quem foi aprovado por Deus. Talvez você teve a sua identidade abalada por perdas. Talvez você se sente menos espiritual por não ter mais o que tinha. E talvez sem perceber, você tem baseado a sua vida, a sua fé na medida do diabo, pensando em ter e não pensando em ser. Mas Deus quer mudar isso hoje. Deus vai tocar o seu coração aqui hoje. Deus vai restaurar a sua identidade. Deus vai curar a sua alma. Irmãos, Deus vai curar a sua necessidade de comparação. Deus vai curar a sua fé circunstancial. Quem tem isso aqui, se coloque de pé. Deus vai curar a nossa fé circunstancial, nosso senso de comparação. Deus quer trabalhar isso dentro de nós. Sabe por quê? Porque a forma de medir do diabo não muda. Por que não muda? Eu te respondo: Satanás não é criador. Criador é Deus. Então Satanás faz duas coisas: ou ele imita o que Deus faz, ou ele continua naquilo que ele sempre fez desde o início. Então a forma de medir de Satanás não mudou. Ele continua medindo eu e você pelo que temos. E ele continua, talvez, quem sabe, dizendo para Deus ou dizendo para nós mesmos: você é porque tem. Você vai na igreja porque quer ter. Porque talvez você ouve essa mensagem e você está dizendo: poxa, acho que não é comigo, porque eu não tenho nada. Mas se você vem para Deus, para a igreja do Senhor, com o interesse de querer ter, você está no mesmo grau de medida
daqueles que estão só interessados e são porque tem. Você está entendendo isso ou não? Mas Deus quer mudar isso dentro de nós. Deixa eu falar algo para você. As bênçãos nos alcançarão. O Salmo 23 vai dizer que as misericórdias do Senhor, as bênçãos do Senhor nos seguem, nos perseguem. Agora, como eu disse, eu estou pregando há um mês isso, uma das outras mensagens. Deus prefere ter você com nada do que perder você com tudo. Então, irmãos, escuta o que eu estou falando. Se o carro tira Deus do centro do seu coração, continua vindo de ônibus, continua pagando Uber, vem na bicicleta. Pastor, que palavra dura. Não, porque se você não quiser Deus, essa palavra não é para você. Mas se você quer Deus na sua vida nesse ano de profundidade, se uma namorada, se um casamento tira Deus do seu centro, do seu coração, irmão, continua solteiro, fica pra titia, como diz os outros aí, continua solteiro. Se o emprego tira Deus do centro do seu coração, irmão, não vou nem falar, né? Pastor, você está declarando isso? Óbvio que não, eu estou aqui para te abençoar. Mas eu não te abençoo quando eu falo o que eu quero, eu te abençoo quando eu prego o que a palavra de Deus diz. Deus quer te abençoar. Quem crê nisso aqui? Muito fraco, meu Deus. Deus quer abençoar você, mas Ele quer ser a sua maior bênção. Eu vou falar de novo. Deus quer abençoar você. Deus vai, recebe? Deus vai abençoar você, mas Ele quer ser a sua maior bênção. Oh meu Deus do céu, Ele quer ser a sua maior bênção. Ele quer ser o centro do seu coração. Ele quer ser o Deus da sua vida. Nada vai tomar o lugar de Deus em você. Quem está comigo? Eu quero falar para talvez quem entrou aqui desanimado, enfraquecido, querendo desistir, querendo parar. Talvez alguém entrou dizendo: eu vou lá, mas hoje é meu último culto. Eu vou lá, mas olha, não é para mim. Eu vou lá, mas olha, a partir de hoje eu não vou mais não. Eu vou desistir. Deixa eu te falar, o inferno continua com a mesma expectativa. Hoje ela para, hoje ele desiste, hoje ele abre mão. Hoje é o último culto. Lá que maravilha. Quando ele sair, a gente pega ele aqui fora. Hoje ele desiste, hoje ele para, hoje ele acaba. Mas Deus está te dando a oportunidade de fazer o contrário. Porque o diabo talvez quer que você grite hoje: maldito, encerrei, não quero mais. Mas Deus está te dando a oportunidade de gritar: bendito, eis-me aqui, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Nós vamos adorar o Senhor. Eu quero fazer uma oração de restauração na tua alma hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Nesse momento você e Deus, começa a refletir sobre isso. O que Deus é para você? A sua fé é interesse? A sua fé é circunstancial? O que Deus é para você? Sim, Jesus. Olha o Senhor, eu quero orar, eu quero orar. Eu te levarei por
te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Sim, sim, Jesus. Sim, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, nós não somos nada sem Deus. Conquistas são importantes, são, mas Deus precisa ser a prioridade da nossa vida. Riqueza é bênção, mas Deus precisa ser nossa maior riqueza. Irmãos, Deus vai restaurar o que se perdeu. Vou falar de novo para alguém ouvir. Deus vai restaurar o que se perdeu. Deus vai se revelar a você. Mas se posiciona hoje. Eu quero orar por você, mas antes eu quero convidar você que quer aceitar a Jesus, você que quer voltar para Jesus, você que quer que esse Deus bondoso, um Deus maravilhoso, que é maior do que qualquer bênção, entre na sua vida, transforme o seu coração, restaure a tua casa, a tua família. A noite é essa, o dia é hoje. Nós vamos adorar Jesus, mas eu vou dar a oportunidade de você sair do seu lugar. Você que quer aceitar Jesus, você que quer voltar para Jesus, a noite é essa. Sai do seu lugar, corre aqui. Pastor, tem que ir aí. Vai ser a melhor caminhada da tua vida, irmão. Vai passar 10 anos, você vai lembrar de hoje, o dia que você se entregou a Jesus e Ele mudou a tua história. A noite é essa. Cadê a primeira alma para Jesus? Sai do seu lugar. Deus quer salvar vocês. A primeira alma já está chegando aqui, ó. Os meus tesouros e me esquecer. Hoje à noite, cadê a segunda alma? Corre do seu lugar. Já está chegando a segunda alma aqui para Jesus. Deus está salvando você hoje. Cadê a terceira alma aqui? A noite é essa. Sem ti, Senhor, só tua presença é o que me basta. O caminho já foi aberto. Corre pra cá. Hoje é a noite da sua salvação. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim,
amizade. Ei! Uma vez que eu coloquei. Deus está tratando corações aqui, ó. Eu tô vendo aqui. Deus está tratando corações aqui, ó. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Tem gente sendo curado na alma aqui hoje. Ei! Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Você não é o que você tem, você é o que você é. Você é o que Deus te chamou para ser. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Nada mais me satisfaz. Aleluia, 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 aleluia. Tem gente que entrou, o diabo já estava falando, perdeu, já é meu, acabou. Vai falar maldito. Mas por essa o inferno não esperava. Deus é Deus de salvação. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Acharam que o diabo achou que ia falar maldito, mas estão dizendo aqui, ó, bendito, 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 bendito é o nome do Senhor. Meu Deus, Uma vez que eu meu Deus, coloquei os meus olhos em ti. Deus está nesse lugar. Nada mais É muita gente sendo tocada aqui, irmãos. Eu estou vendo. Meu Deus, era ti. meu Deus, Nada mais. meu Deus. E nada mais. Arabacotorere bababaçu. Além de ti, só quero a ti. Eu quero orar agora. Nada mais. E nada mais. Feche seus olhos. Além de ti. Eu vou orar primeiro por vocês. Eu vou orar por quem está aqui na frente. Feche seus olhos. Coloca a mão no teu coração. Espírito Santo, Pai, a nossa vida é sua. Deus, a nossa natureza pecaminosa, caída, influenciada pelo pecado, nos faz medir errado, assim como o diabo mede. Nós estamos sempre preocupados em ter e olhar para quem tem. Mas o Senhor nos deu essa revelação aqui hoje. Não é ter, é ser. Pai, nós vamos correr atrás, sim. Nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, nós vamos buscar os melhores empregos, nós vamos ser melhores na nossa profissão. Isso honra o Senhor. Mas em nome de Jesus, Espírito Santo, que nada dessas coisas tome o nosso coração. Ah, Senhor, tiraram o Cristo ressurreto do centro do Evangelho. E as pessoas estão procurando coisas, Senhor, e não estão interessados mais no Cristo. Mas, Senhor, que sejamos uma igreja apaixonada por Cristo, por Jesus, e que todas as bênçãos, Senhor, que nos alcance sejam maravilhosas, mas que não se comparem ao que o Senhor é nas nossas vidas. Toma o centro do nosso coração, e que toda expectativa do inferno para que a gente pare seja quebrada agora em nome de Jesus. Porque nós estamos aqui, estaremos aqui dizendo: bendito, bendito é o nome do Senhor. Pai, eu oro por essas vidas.
homens, mulheres que estão aqui, Senhor, entregando a sua vida para Ti. A sua palavra diz que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Eles foram convencidos pelo Teu Espírito, na exposição da Tua palavra. Estão aqui, Senhor, entregando a vida e dizendo: bendito é o nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que toda proposta do inferno, que toda expectativa do inferno seja quebrada agora em nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro que a casa, o coração de cada um deles já está começando a ser limpo hoje. Espíritos imundos já estão pegando as suas coisas para bater em retirada. Porque o mais valente, o Rei dos Reis, o Eterno, acabou de entrar no coração deles. E eu declaro que aquilo que o Senhor começou a fazer aqui não vai parar aqui, mas vai fluir através deles. Que eles nunca mais retrocedam dessa decisão, e que possam ser daqui para o céu. E ainda que pouca gente os conheça na terra, que eles sejam conhecidos no céu diante do Senhor. Assim nós oramos e bendizemos o Teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, pecador, quando se arrepende, tem festa onde? Então, se tem festa no céu, tem que ter festa aqui na terra também. Amém? Quem está feliz porque Deus está salvando nesse lugar? Não, muito fraco. Quem está feliz porque Deus está salvando nesse lugar? Então levanta a sua mão lá em cima, mais alto que você puder, mais alto. No 3 você vai dar o seu maior glória a Deus e vai aplaudir o Senhor com toda a sua força. Amém? Amém? 1, 2, 3. Celebra Jesus, o Deus da salvação. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia! Santo Deus, A tua presença, só as mãos lá em cima. Do que o ouro. Lá em cima, mais alto se você puder, mais uma vez e pela última vez. Repete comigo com toda a sua força: toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, toda a riqueza e toda a fama pertence a Ti, Jesus. Celebra o Senhor mais uma vez.